Recording in progress. Olá, bem-vindos a mais uma live. Hoje, 5 de agosto, primeira live do mês de agosto. Depois de uma pausa triste. Eu fiquei enlutada aí pelo falecimento do meu pai. Mas vamos retomar os trabalhos e não podemos parar, né? A advocacy tem que continuar, o trabalho precisa continuar. Então, sobre o que vamos falar today? Vamos falar today. Odontologia e longevidade, seguindo a nossa pegada de odontologia com um recorte para o idoso. Odontologia e longevidade no Brasil é um diálogo essencial, necessário nessa pegada do envelhecimento populacional que a gente vem falando. Então, hoje a gente vai explorar nessa conversa a interseção crucial que a gente tem entre saúde bucal e as políticas públicas no Brasil de envelhecimento, e essa abordagem integrada é como uma estratégia fundamental para garantir que a população longeva tenha dignidade e qualidade de vida, não só os mais privilegiados, mas todos. Então, a gente vai falar sobre o cenário atual, por que que a saúde bucal é a chave para a longevidade. A gente vai falar sobre o cenário atual, 5 temas que a gente vai abordar. Cenário atual, a gente vai passar rapidamente com uma análise de legislação, o envelhecimento e a invisibilidade da saúde bucal. 2, qual o impacto dessa negligência, quais as consequências que a boca negligenciada na saúde geral e na dignidade do indivíduo idoso. 3, articulação estratégica, como integrar a odontologia às políticas públicas de saúde, nutrição e funcionalidade do idoso. E 4, o dentista como agente. Na verdade, são 4, não 5. O dentista como agente, o papel fundamental do profissional de odontologia, o dentista, na defesa dos direitos do idoso. Então vamos nessa. Não existe envelhecimento digno com uma boca negligenciada. Uma frase de impacto, é uma frase bonita, mas não adianta nada se a gente não colocar ela em prática, né? Essa frase, ela resume a urgência da nossa discussão. A saúde bucal, ela não é um luxo, ela é um pilar essencial para a qualidade de vida na terceira idade. Essa é uma conversa que a gente vem falando muito, que a gente não tem um foco na estética, embora a gente fale de estética, fale de autoestima, fale de amor próprio, fale de sorriso, de pertencimento, de belonging. A gente tem uma questão muito forte de saúde geral, principalmente de eventos respiratórios. A gente já falou muito sobre a similaridade, a relação que existe entre saúde bucal e o aparato pulmonar. Pacientes fazem muitos eventos respiratórios, tracobronquites, pneumonias respiratórias, pneumonias de repetição, e também a questão funcional, de desnutrição. E uma coisa também que a gente falou é a questão de uma boca negligenciada, ela simular eventos de demência. Então, o idoso mais fragilizado, o idoso que não tem um cuidado assim bem estruturado, ele rejeita a dieta e por uma questão de falta de dentes ou dentes com mobilidade, enfim, dentes precariamente cuidados, que não dão para o idoso capacidade de uma mastigação plena, para trituração dos alimentos, para aceitação plena de uma dieta, e ele não aceita a dieta. As pessoas já pensam logo que o papai está com demência, o papai está avançando a doença, precisa internar papai, enfim, já simula logo um progresso de doença cognitiva, quando na verdade a gente tinha uma coisa bem mais simples, que era uma questão local relacionada à mastigação. Então, em suma, não é um luxo, mas é um pilar essencial para a qualidade de vida na terceira idade. O que que a legislação brasileira diz sobre o envelhecimento? Então, a gente tem um arcabouço legal bem robusto para a proteção do idoso, como o Estatuto do Idoso, né, na Lei 10.741 de 2003. Já se vão aí muitos anos, né? E a Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842 de 1994, que ainda é anterior. Então, esses documentos asseguram direitos fundamentais, inclusive a saúde. E o que que tem dentro da saúde? A saúde bucal, obviamente, né? Porque a boca, ela parte de um todo, ela é parte do corpo. Só que a saúde bucal, ela é frequentemente tratada como um bracinho, né? Como uma forma secundária, ou ausente nas diretrizes e implementações. Apesar dela ser comprovadamente uma interconexão com a saúde sistêmica. Então, para mim, esse é o slide mais importante, assim, essa é a maior sacada disso aqui. Então, se você nunca ouviu isso, por favor, para tudo que você está fazendo e Miramê, fica comigo, escuta isso aqui. A saúde bucal
ela é frequentemente tratada de forma secundária ou ausente nas diretrizes de implementações, apesar de comprovadamente na literatura existir uma conexão muito fundamentada entre saúde bucal e sistêmica. Saúde bucal bem tratada, ela reverbera numa boa saúde sistêmica. Então, você tem um paciente com uma saúde bucal redonda, ou seja, uma saúde bucal bem coordenada, uma saúde bucal bem organizada, visitas do dentista, um protocolo bem definido, com a equipe de enfermagem, você pode ter certeza que você tem melhores desfechos médicos. Um paciente mais controlado do ponto de vista clínico, um paciente que faz menos internação, que usa menos remédio, que performa melhor do ponto de vista clínico, right? Então, por que que a boca permanece invisível? Se a boca é tão boa assim, né? Nossa, tão maravilhosa, se ela faz tão bem para o indivíduo, por que que ela permanece invisível nas políticas públicas? Essa percepção é reduzida. Infelizmente, lamentavelmente, tristemente, essa percepção é reduzida. A saúde bucal é vista como um problema estético e localizado e não sistêmico. No Brasil, nós somos artesãos habilidosos, né? Artesãos habilidosos. A gente é dentista muito bom, a gente opera muito bem, a gente na faculdade faz muito dente, mas a gente deixa um pouco de lado essa parte mais médica, mais abrangente de olhar exame, interpretar exame, saber ver o paciente como um todo. Diferente da formação dos Estados Unidos e da Europa. Uma outra questão, a dois, o subfinanciamento. Recursos limitados e falta de prioridade nos orçamentos em saúde. É uma falta, diria, de recursos limitados, eu nem sei, porque a gente paga muito imposto, né? Né, Brasil? Muito imposto. Mas eu acho que uma questão de planejamento mesmo, de como a gente, planejamento e gestão pública do dinheiro. E a gente não valoriza muito a questão da saúde bucal e sistêmica, na minha opinião. Fragmentação, falta de integração entre os programas de saúde bucal e outra área de saúde do idoso, assim. Então, agora é que a sociedade vem acordando para essa história do envelhecimento, a nossa sociedade está envelhecendo de uma forma galopante. A gente em 2050 vai ser o maior percentual populacional. Existe uma grande expectativa do mundo. Como que o Brasil vai resolver o envelhecimento populacional? Vai ser com robótica, com tecnologia, com inteligência artificial? Vai fazer um incentivo à migração? Como que o Brasil vai fazer? Então, todas as áreas, todos os setores populacionais, do comércio, da indústria, vão precisar se mobilizar para atender essa movimentação de faixa etária, inclusive a saúde, e principalmente a saúde, porque vive-se mais, mas vive-se mais com doenças crônicas, e doenças crônicas demandam muito mais uso de medicações, uso dos sistemas de saúde, e aí sistemas de saúde público, privado, militar, etc. Então, essa invisibilidade, ela acarreta seríssimas consequências, né? E comprometendo a nutrição, a fala, a autoestima e a interação social dos idosos. Então, como em várias outras áreas, é muito mais barato, muito mais simples e muito menos invasivo a gente trabalhar aqui no verdinho, antes de você ter um problema, antes de você ter um agravo, fazendo prevenção. Não é diferente aqui no idoso. Então, a gente tem a interconexão da saúde bucal e com a saúde sistêmica. Como é que a gente pode articular a odontologia numa agenda pública, né? Quatro formas, integrando protocolos, fazendo educação e prevenção, acesso e cuidado e capacitação profissional. Integração nos protocolos, incorporar a avaliação bucal no check-up de rotina e programas de saúde do idoso. Educação e prevenção, campanhas educativas sobre a importância da saúde bucal na longevidade. Acesso e cuidado, ampliar o acesso a serviços odontológicos e reabilitações de próteses para idosos. E capacitação profissional, treinar equipes de saúde para identificar e encaminhar problemas bucais em idosos. E você, né? Você dentista, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo no mundo? Por que que eu me formei? Estou me sentindo meio perdido. Qual é o seu papel como defensor, né? Como advocate nesse cenário dentista 60 mais? Então, você como dentista, você é um educador, né? Eu acho que você não devia se ver assim como um profissional que abre e fecha cavidade, que extrai dente, molda prótese. Você tem que ir além do tratamento clínico. Então, o dentista, ele é um agente de transformação social capaz de advogar pela inclusão da saúde bucal nas políticas públicas,
Conscientizar pacientes e familiares sobre a relevância do cuidado contínuo, identificar e notificar casos de negligência ou abuso que podem se manifestar na boca. A gente fez uma live só sobre isso. A gente tem abuso físico, abuso emocional, abuso financeiro, que tem sido uma temática muito recorrente na prática clínica que a gente observa no comportamento do idoso e colaborar com equipes multiprofissionais para um cuidado integral, fazendo sempre essa integração da boca com o plano de cuidado integral. Então, é o PTS, Plano Terapêutico Singular. Cada idoso, cada longevo vai ter o seu plano terapêutico. E por que não incluir a boca no cuidado de uma forma proativa e não ser esse dentista reativo que só responde a tratamentos? Você só vai quando tem uma boca que sangra, você só vai quando tem um dente com mobilidade, você só vai lá na instituição de longa permanência quando um dente amanhece no travesseiro. Então você só apaga incêndio. Deve ser muito frustrante viver assim, né? Então eu acho que o seu papel como defensor é começar a falar sobre isso, né? Se você não falar, as pessoas não vão saber. Então a gente precisa falar sempre, no mercado, na igreja, com o vizinho. Você mora num condomínio, começou a ver que tem idosos, começa a conversar sobre isso, procura como é que é o nome? Associação de Moradores. Ah, faz um rastreamento das instituições de longa permanência. Instituição de longa permanência, para quem não está familiarizado com esse termo, instituição de longa permanência são os antigos asilos. É o nome mais atual, né? Mais respeitoso para asilos. Então, instituições de longa permanência. Vocês também podem encontrar como ILPI, a sigla. Faz uma busca aí no Google pelo seu raio, a 1 quilômetro, 5 quilômetros, 10 quilômetros, dependendo do. Você vai de carro, se você está a pé, está de Uber. Procura aí no entorno, faz umas ligações, é, pede para conversar com o gestor, enfim, vai para cima. O que que a gente pode pegar de conclusão dessa live de hoje, né? A gente precisa reconhecer, integrar e agir. Três coisas que a gente precisa fazer para fazer essa integração. Reconhecer. Primeira coisa, reconhecer que a saúde bucal é um determinante da saúde geral e da qualidade de vida para o paciente idoso. Não dá mais para tratar a boca como uma coisa isolada. Então, toda boca tem um corpo. Então, saber que uma boca bem cuidada, você tem um paciente estável. Ponto. Ponto. Isso é inegável, né? Integrar. Então, é imperativo que a gente inclua a odontologia nas políticas de programas de longevidade. No matter where, não importa onde. Se você está numa instituição de longa permanência privada, você tem projetos, você tem planos que você pode criar para instituições privadas. Você tem projetos que você pode criar para instituições públicas. Você pode criar projetos para ONGs. Então, isso aqui não tem fim. O pacote que você vai fazer, a forma como você vai empacotar isso comercialmente, você faz dependendo do cenário que você tiver. Mas o jeito de pensar, ele é basicamente o mesmo. A forma de entregar, ela vai variar comercialmente dependendo do cenário, mas a filosofia científica, ela é a mesma, que é incluir a odontologia nas políticas de programas, fazendo esse relacionamento de saúde bucal e sistêmica para fazer uma odontologia mais proativa, para, por favor, começar a ajudar mais esses idosos. E, por fim, agir. Dentistas e formuladores de políticas devem unir forças por um envelhecimento digno no Brasil. Então, é hora de transformar essa invisibilidade em prioridade, garantindo que não existe envelhecimento digno com uma boca negligenciada. Então, isso tem que ser uma frase do passado. Então, se você está se sentindo desconfortável, você acha que você pode fazer alguma coisa, começa amanhã. Começa a falar sobre isso no seu consultório, com seus colegas, com seus vizinhos. Começa a fazer postagem no seu Instagram, nas suas redes sociais. Se isso reverberou você de alguma forma, se você precisar de ajuda, pode contar comigo. Pode me procurar nas redes sociais, tem o site do Instituto também, tem o Fale Conosco, tem meu WhatsApp, whatever. Eu sou bem disponível, tá bom? Obrigada. Essa foi a live de hoje. A gente se vê. Até mais. Tchau.